Olá, hoje nós estamos é, estudando os capítulos 34 a 36 do livro de 2 Crônicas, encerrando esse livro. Versículos 1 a 2 do capítulo 34. Josias reinou de 640 a 609 a.C. Josias foi o oitavo e último rei que fez o que era bom em Judá, além de Davi. Versículos 3 a 7. Josias não chegou à fé em Deus imediatamente. Em contraste com Joás, ele não teve uma pessoa mais velha para guiá-lo nessa direção. Quando chegou aos 16 anos de idade, no oitavo ano do seu reinado, ele decidiu tornar-se um adorador de Deus. 4 anos mais tarde, aos 20 anos, ele começou a fazer valer a sua vontade ao remover da terra os vários ídolos e abolir todos os lugares de adoração pagã. Ele profanou as sepulturas de idólatras do passado e violou os altares pagãos. Josias não somente aboliu os locais de idolatria em Judá, mas também derrubou aqueles que se encontravam na região das tribos do norte. Versículos 8 a 13. Quando Josias deu ordens para repararem a casa do Senhor, os levitas e sacerdotes estavam disponíveis e prontos para dar a sua contribuição para o movimento de reforma proposto por Josias. Josias tinha enviado emissários a fim de arrecadarem o dinheiro para o reparo do templo. Esse dinheiro foi entregue a Ilquias, sumo sacerdote. Ele o distribuiu entre os empreiteiros, os quais pagavam aos que faziam a obra, que o repassavam aos que providenciavam os materiais de construção. O cronista lembra aos leitores que a destruição do templo, embora geralmente executada por invasores, foi por culpa dos reis de Judá. Alguns levitas foram colocados em posições de supervisão como superintendentes, enquanto outros realizavam tarefas eclesiásticas para o projeto de construção. O cronista também ressaltou que alguns levitas aparentemente contribuíram para o esforço tocando seus instrumentos de música. Versículos 14 a 18. No ano de 622 a.C., enquanto o templo estava sendo reparado, Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés, provavelmente o livro de Deuteronômio. Ele o entregou a Safã, o escriba, que o leu em voz alta diante do rei Josias. Versículos 19 a 21. Quando Safã, o escrivão do rei, leu o que estava no livro, o rei se encheu de temor, porque sabia que por muito tempo Judá não tinha guardado a palavra do Senhor e era passível de severa punição. Josias desejou uma orientação específica da parte do Senhor sobre o que ele devia fazer. Versículos 22 a 25. E Ilquias e outros oficiais do rei consultaram uma profetisa chamada Uda para indicar a visão de Deus sobre a situação. Uda disse a eles que a punição de Deus era inevitável, tal como o livro da lei havia predito. Muitas gerações ímpias tinham passado em Judá. Versículos 26 a 28. Por causa da atitude arrependida de Josias e sua disposição para obedecer a Deus, a desgraça não viria senão após sua morte. A profetisa inseriu, assim diz o Senhor em sua profecia, para assegurar aos seus ouvintes que ela falava não aquilo que pensava, mas as próprias palavras de Deus. Versículos 29 a 33. O rei Josias convocou uma grande assembleia. Líderes e levitas, bem como todo o povo comum de Jerusalém, compareceram e ouviram a leitura pública da Escritura. O rei fez publicamente uma aliança pessoal com Deus, comprometendo-se a seguir o Senhor, e compeliu toda a multidão a segui-lo nesse compromisso. Josias continuou a tirar os ídolos da terra de Israel. Ele também cumpriu sua responsabilidade real de dar exemplo para o povo seguir em seu serviço a Deus. Agora nós vamos estudar o capítulo 35. Versículo 1 do capítulo 35. O avivamento iniciado pelo rei converteu-se numa grande celebração da Páscoa. Em contraste com a Páscoa no tempo das reformas de Ezequias, Josias conseguiu celebrar esta festa em seu dia normal, no mês primeiro. Versículo 3. Esse versículo traz a última menção à arca da aliança no Antigo Testamento. Não sabemos que fim ela teve depois disso. A explicação de Josias para os levitas de que eles não precisariam mais carregar a arca sobre os ombros reflete o fato de que eles aprenderam a respeito dessa prática quando leram o recém-descoberto livro da lei, e eles podem tê-la segurado sobre os ombros desde então. Outra possibilidade é de que Manassés tivesse feito os levitas removerem a arca quando ele profanou o templo e fez com que eles a carregassem em procissão em ocasiões especiais. Josias assegurou-lhes que a arca teria novamente um local apropriado e permanente na casa do Senhor. Versículos 4 a 6. Josias implementou a escala de trabalho de Davi e Salomão para os sacerdotes e levitas no templo. Ele também organizou a distribuição do alimento para que todos pudessem participar apropriadamente da Páscoa. Versículos 7 a 9. Teoricamente, todas as famílias que celebravam a Páscoa deviam trazer seus próprios animais para o sacrifício, mas a situação econômica daquele tempo não o permitia. Portanto, o rei e seus príncipes, inclusive o sumo sacerdote Ilquias e os levitas, forneceram um grande número de animais para esse propósito. Versículos 10 a 14.
Josias cumpriu ao pé da letra o que estava exposto na lei da oferta sacrificial. Os levitas prepararam o que era preciso para si e para os sacerdotes, de forma que, enquanto continuavam trabalhando, eles e os sacerdotes recebiam porções da festa junto com todo o povo. Versículo 15. Josias também implementou os procedimentos musicais de Davi com os músicos das linhagens de Asaf, de Emã e de Jedutum, contribuindo para a celebração. Os porteiros ficavam posicionados no templo para garantir a pureza ritual e a proteção física. Os levitas garantiam que os porteiros em seus postos de trabalho, assim como eles próprios e os sacerdotes, aproveitassem sua porção da festa. Versículo 18. Essa Páscoa superou a de Ezequias na exatidão da época da sua celebração, o cuidado em se seguir exatamente os pormenores do rito prescrito na lei, na presença de todos os habitantes de Judá e Israel, no número de sacrifícios oferecidos, e todas as pessoas tinham se purificado. Versículos 20 a 24. Perto do final do reinado de Josias, o faraó egípcio Neco saiu numa expedição militar para ajudar o rei da Assíria numa guerra em Carquemes, a mais nova capital da Assíria. Temendo que essa aliança pudesse trazer um perigo futuro para Israel, Josias resolveu interceptar o exército do faraó Neco para lutar e proteger sua nação. Vindo do Egito, o exército do faraó prosseguia para o leste na direção do Vale do Megido, ou seja, Jezreel, na planície de Esdrelon. Esse era o caminho mais direto para Carquemes. Ali Josias o encontrou para pelejar e foi ferido por uma flecha. Ele voltou para Jerusalém, 100 quilômetros ao sul, onde morreu. Versículos 25 a 27. A lamentação específica não está conservada entre as escrituras, mas há alusões dela em Jeremias 22, versículos 10 a 18, e em Zacarias 12, versículo 11. As boas obras de Josias estavam em conformidade com a lei do Senhor, segundo a lei de Moisés. Agora nós vamos estudar o capítulo 36. Versículos 1 a 4 do capítulo 36. Jeoacás reinou por 3 meses, em 609 a.C. Depois da derrota de Josias por parte de Neco, o Egito dominou Judá. A batalha de Carquemes foi vencida pela Babilônia e reduziu-se o poder da Assíria e do Egito. Consequentemente, quando Neco passou de volta por Judá, tentou assegurar que o novo rei não causaria problemas como Josias. Ele depôs Jeoacás após seu reinado de 3 meses e o levou para o exílio, substituindo-o por seu irmão Eliaquim, que teve o nome mudado por Neco para Jeoaquim. Versículos 5 a 8. Jeoaquim reinou de 609 a 597 a.C. Jeoaquim foi um rei mau, cometeu idolatria e se opôs à palavra de que Deus lhe enviou por intermédio do profeta Jeremias. Mais tarde, ele foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, junto com vários jovens de famílias proeminentes em Jerusalém. Essa foi a primeira de 3 deportações, aquela na qual Daniel e seus amigos foram transferidos para a Babilônia. Versículos 9 e 10. Joaquim reinou por pouco mais de 3 meses, em 597 a.C. Foi o penúltimo rei de Judá. O rei da Babilônia voltou a Jerusalém, juntou mais tesouros e levou um grupo para o exílio na Babilônia. Essa foi a segunda deportação, que incluiu Joaquim e o profeta Ezequiel. Nabucodonosor constituiu Zedequias como novo rei. Versículos 11 a 16. Zedequias reinou entre 597 a 586 a.C. Ele buscou apoiar-se no Egito, mas sem resultado positivo. Os babilônios cercaram Jerusalém por 2 anos e finalmente conquistaram a cidade em 586 a.C. Não somente os reis, mas também os sacerdotes e o povo tinham cometido pecados que os tornavam passíveis da retribuição do exílio na Babilônia. As advertências dos profetas não foram ouvidas. O profeta Jeremias esteve ativo durante o reinado de Zedequias. Versículos 17 a 21. Deus permitiu que Judá fosse completamente destruída como nação e sofresse o amargor da vergonha e do desespero, porque não havia outro remédio. Essa condição se estendeu por 70 anos e a terra teve os seus sábados. Em Levítico 26, versículos 27 a 45, é predito com detalhes o cativeiro e como o povo de Deus seria expulso de sua terra por desobedecer. Um dos mandamentos ignorados pelo povo era que a cada 7 anos a terra cultivada deveria descansar por 1 ano. Os 70 anos de cativeiro permitiram que a terra descansasse, compensando todos os anos em que os israelitas não observaram essa lei. Versículos 22 e 23. Ciro permitiu que os povos cativos retornassem às suas terras. Seus esforços para obter o favor dos povos que haviam sido tratados duramente pelos babilônios foram usados por Deus para inaugurar o período da restauração de Israel. Ciro permitiu que os povos cativos retornassem às suas terras. E ele disse especificamente que os israelitas deveriam voltar para a reconstrução do templo. Nós terminamos aqui o estudo do livro de 2 Crônicas.